Alô, alô, muito boa tarde. Nosso Globo Esporte já está no ar. Mudar de time agora, falar do Galo. E quem vai trazer as primeiras informações pra gente é o Roger Cazé. Alô, alô, seu Marcelo Lages, boa tarde para você, excelente tarde para todo mundo que está com a gente. Muita movimentação aqui em frente à cidade do Galo, fim de treino, tem uma criançada ali doida para pegar um autógrafo, tirar uma foto. É a preparação do Galo para a Copa do Brasil, porque a gente lembra que haveria jogo do Campeonato Brasileiro em Belo Horizonte, partida contra o Bahia, que seria disputada na Arena, e na outra rodada, aí sim, o jogo seria fora de casa contra o Bragantino. Fora de casa, foi a primeira derrota do Galo sob o comando do Gabriel Milito, perdeu para o Peñarol, mas está tudo bem, vai haver outra partida fora de casa, essa pela Copa do Brasil. A Copa do Brasil não parou por causa da tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul. A Copa do Brasil continua, o time embarca na terça-feira, vai ao Recife para enfrentar o Sport. A vantagem é muito boa, construída aqui em Belo Horizonte, depois dos 2-0. O time viaja ao Recife e mesmo com essa derrota para o Peñarol, está tudo sob controle no Galo. É o que a gente vai ver agora na reportagem. Sacan aqui no rebote, viene gol, gol, gol! Gol de Peñarol! Peñarol 2, Atlético Mineiro 0, camino al triunfo, Peñarol. No Uruguai, a primeira derrota do Atlético de Gabriel Milito. Veio apenas na 13ª partida. Impossível, é muito difícil ganhar todas as partidas. Tentaremos ganhar tudo que pudermos, o máximo possível, mas também perderemos. Uma hora a gente vai perder, que nos sirva de lição, né, para ajustar o que tem que ajustar e procurar evoluir sempre. Faz parte do futebol. Um ganha, o outro perde. A questão é, como usar essa derrota a seu favor? E será uma boa aprendizagem. Eu sempre penso que tanto os triunfos como as derrotas devem nos fazer aprender e melhorar. Caminhar numa definição simples é andar de um ponto a outro. Inevitavelmente existem percalços, dificuldades, mas atribui-se ao histórico ator americano Charles Chaplin a frase de que a persistência é o caminho do êxito. Então, o importante é continuar, seguir em frente, sem esquecer para onde você está indo. Saber que temos muito ainda a percorrer, muito ainda para poder melhorar e buscar coisas grandes, que é mais importante títulos. O Atlético busca 3 conquistas importantes no ano. E para chegar até elas, parece que já sabe exatamente o que fazer. Lição número 1, manter a identidade. Está claro que o Milito não vai abrir mão da proposta de ser um time que tente mandar no jogo. Isso vai construindo uma identidade, vai sedimentando uma ideia. Lição número 2, descobrir maneiras de furar retrancas. Fizemos um planejamento defensivo eficiente, tratando de controlar o planejamento do Atlético. A posse de bola foi deles, mas foi uma posse que não nos trouxe problemas. Mostrar para as pessoas ao redor, nosso time não é imbatível. Vai chegar uma hora que a nossa estratégia não vai dar certo, a gente precisa entender, conviver com isso. Vamos tirar boas conclusões de como pode atacar melhor uma equipe que se fecha muito bem atrás, porque muitas equipes vão jogar assim. Terceira lição, não tem jogo ganho. Copa do Brasil, quarta-feira que vem, de novo como visitante. Oportunidade para colocar em prática cada uma dessas lições. Não tem jogo fácil. É uma equipe da segunda divisão que merece muito respeito pela campanha que vem fazendo o esporte. Na volta a gente tem certeza que também vai ser muito difícil o jogo lá. Ojalá. Espero e trabalhamos para isso, para perder o menos possível. E acho que temos jogadores com mentalidade. Às vezes vamos empatar, perder. Tentaremos fazer todo o possível para ganhar cada jogo. Nesse caminho, o Galo já larga com 2-0 de vantagem, construído em casa. Mas não pode parar de andar. Mais um passo, pensando lá na frente. O Henrique, o Milito
chegou mexendo muito no time, mas encontrou ali... Aquela espinha dorsal, o time era o 11 dele, né? Mas muito em breve ele pode ter alguns desfalques, até meio inesperado, né? Ele sabe que o Arana tá fora daqui a pouco por causa de Copa América e pode perder mais 2 jogadores para a seleção brasileira, né? O nosso GE. Globo trouxe a informação de que o Scarpa e o Paulinho estão na pré-lista do Dorival. Que pré-lista é essa? Dorival fez 23 nomes chamados, o Arana tá entre eles. A Conmebol autorizou mais 3 a serem incluídos. 26, então vão ser 26 e ainda pode ter lesão. O jogador de última hora fica fora do campeonato. A gente sabe que o Scarpa e o Paulinho podem estar juntos com o Arana na seleção. E aí o treinador já tem que começar a pensar em alternativa. Porque se o cara já tá numa pré-lista da seleção, né, Marcelo? Você tem que lidar com a possibilidade de perder esse atleta. O Alisson também vai representar a Sub-20, foi convocado, é um jogador que tem sido bastante utilizado. É a hora, o campeonato as seleções estão desafiando o Gabriel Milito a arrumar alternativa. Além dos brasileiros, ainda tem o Alan Franco na Equatoriana. Agora o seguinte, além desses selecionáveis, já tinha perdido o Rubens. Ainda tem questão do Otávio ainda. Mais uma lesão, né? Pra ele ter que lidar, né? E aí, citei que o Alan Franco tá com a seleção equatoriana, porque é um volante que você deve perder na Copa América. Vai perder o outro, né? Porque a lesão do Otávio é uma lesão também que vai precisar. O Atlético não divulgou o prazo de recuperação, mas é uma lesão muscular. Será que colocar mais um zagueiro vai manter o ajuste do time? É algo que ele vai ter um prazo aí pra trabalhar a partir do jogo de quarta, né? Quarta tem jogo da Copa do Brasil, depois não tem jogo por um período pra ele tentar encontrar alternativa. Isso sem falar que o Vargas é selecionável também pra seleção chilena. Mas aí o reserva tem menos peso. Só que é o reserva que entra sempre na vaga do Paulinho e do Hulk, né? Henrique, muito obrigado. Thiago Reis está na área, repórter do Seu Nome, Seu Bairro, primeiras do Atlético neste sabadão. Um abraço, bom dia, Thiago. Um abraço, bom dia para você também, Cirilo, bom dia para quem se liga no Rádio Esportes, 11 horas com mais 40 minutos, sabadão de muito calor em Belo Horizonte e o técnico Gabi Milito, nesse momento... Temperatura na casa de 28 graus, Vespasiano, quase 30 graus de sensação térmica. E o técnico do Galo tá fechando a preparação deste sábado. O time treinando sob forte calor. Amanhã folga, um descanso importante em função do adiamento, né? O jogo contra o Bahia, que seria realizado na Arena MRV. A CBF no meio de semana confirmou esse adiamento. 2 próximas rodadas, né? O Galo não pegando o Bahia e também o Red Bull Bragantino. Não vai ter esses compromissos por agora. A CBF vai empurrar essas 2 rodadas e aí vejamos o que será feito deste calendário. Mas Copa do Brasil tá em dia. E na quarta-feira o Atlético enfrenta o Sport Recife. Aliás, sobre o jogo contra o Bahia, Cirilo, o Atlético já tinha vendido bastante ingresso, mais de 20 mil bilhetes comercializados. O clube já informou que quem não puder ir quando o jogo for remarcado tem direito ao estorno do dinheiro e vai fazer isso com tranquilidade. Então quem comprou o ingresso, talvez alguém no interior que estivesse se programando para estar na capital mineira nesse fim de semana, não vai ter nenhum tipo de prejuízo. O Atlético está preparando esse estorno também para aquele torcedor que eventualmente na data marcada não puder comparecer ao duelo contra o Bahia. Então, não tendo jogo pelo Brasileiro, o foco fica exclusivamente no compromisso pela Copa do Brasil. Lembrando, né? O Galo venceu o jogo da ida por 2-0. Jogo muito seguro do Atlético, muito bom jogo do Atlético diante do Sport Recife. Naquela oportunidade na Arena MRV, estávamos na transmissão. O Galo amassou a equipe do Sport Recife. E agora, o jogo da volta. Lembrando, né, Cirilo? Série B é uma loucura. Eu estava acompanhando o Sport Recife contra o Ituano. O Sport voando 100%, Ituano lanterna. O Sport não perde do Ituano, rapaz. 1-0. Então é esse o Leão da Ilha do Retiro que será o adversário do Galo. Aliás, o jogo que não será na Ilha do Retiro, hein? O jogo será quarta-feira na Arena Pernambuco. 11 horas 42 minutos. Ô Cirilo, o Atlético também vem de derrota, né? Por sua vez, perdeu para o Peñarol na Copa Libertadores da América. Aí, Cirilo, eu imagino o técnico Gabi Milito tem um conceito de futebol total, né? Marcação alta sempre, dentro e fora de casa, jogando lá em cima. Mas agora, nesse mata-mata, ele que já tinha feito o mata-mata com o Cruzeiro, na final do Campeonato Mineiro, vai ter a sua segunda oportunidade. Contra o Cruzeiro, vou usar uma expressão da juventude, né? Ele meteu o louco. Tomou 1-0 ali no segundo jogo, saiu colocando todo mundo pra cima, tira zagueiro, põe atacante e funcionou. Galo venceu e bateu o campeão. Qual a lição daquele mata-mata? É óbvio, clássico, né? Uma outra atmosfera, mas agora uma vantagem de 2-0.
O Galo vai para Recife esperar, tranquilidade, ou continua metendo louco, marcação alta, sem perder a sua característica, que vem dando certo, sob o comando do Gabi Milito. Perdeu o primeiro jogo justamente nesta semana. E aí, para esse comportamento no jogo no Recife, Cirilo, tenta matar logo, fazendo um golzinho, ou espera o leão dentro da jaula? Pois é, deixa eu conversar com os comentaristas da Itatiaia, Ale Oliveira e Edu Panzi. Panzi, um abraço, bom dia, tudo bem, Edu? Bom dia, Cirilo, Ale, um abraço para todo mundo. O que você espera de postura do Atlético nesse duelo contra a equipe do Sport? O Atlético tem uma vantagem conquistada, não é uma longa vantagem, mas é uma boa vantagem. Desde que o Milito chegou, qual jogo o Atlético esperou o adversário? Não me recordo. Nenhum jogo e nenhum tempo o Atlético esperou o adversário, teve diferenças em escalação, mas esperar o adversário, se fechar, dar a bola para o adversário, em absolutamente nenhum jogo o Atlético fez isso, e eu acredito que não vai fazer contra o Sport em Recife. Vai ser o mesmo Atlético, a mesma característica desde que o novo treinador chegou. Ele tem outros problemas, né, a resolver, como por exemplo, quem vai ser o novo Otávio desse Atlético. Acho que a solução mais simples é o Batalha, jogar na posição do Batalha. Dá um passinho pra frente. Não ser o zagueiro, até porque o Atlético tem soluções pra zaga e o Batalha é a grande e melhor, pra mim, solução pra essa vaga do Otávio, apesar de terem características um pouco diferentes, o Otávio e o Batalha. Mas nesse momento, assim, com urgência, acho que a solução mais simples é ter o Batalha como um primeiro volante e trazer um zagueiro pra zaga. Algo tão simples de ser feito. O Atlético tem bons zagueiros. Acho que o Milito não estaria inventando, e ali na frente ele terá mais problemas, porque vai perder o que a gente chama de segundo volante, que muitas das vezes nem joga como segundo volante, que é o Alan Franco. Vai perder o ala pela esquerda, que é o Arana, e automaticamente perde o ala da direita, que é o Scarpa, que vai fazer a esquerda. Então são muitos os problemas que o Milito terá daqui para frente por conta dessas ausências. E, entre isso, tem um jogo de mata-mata, o jogo da volta, com uma larga vantagem, como teve contra o Sport, mas o alerta tá ligado, porque perdeu por 2-0 para o Penharol, um placar que seria muito favorável ao Sport, não era o Milito, mas na Copa do Brasil do ano passado, o Atlético foi para um mata-mata de Copa do Brasil com essa mesma vantagem e foi eliminado. Claro que era um outro técnico, uma forma diferente de jogar, mas é um bom exemplo para que o Atlético não entre em campo com o regulamento embaixo do braço e use a sua estratégia normal, que é ter a bola e ir pra cima do adversário. Boa! Ale Oliveira, um abraço, bom dia, Ale. Um abraço, Cirilo, um abraço pro Edu e pra todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida. 2 milhões, hein, no YouTube, hein, Já rapaz? parou pra pensar? É louco. É muita gente, não é? Atenção aí, do YouTube aí, o Whindersson Nunes, Felipe Neto, o cara, presta atenção que nós estamos chegando, hein? Não é? Tamo demais, tamo demais. 2 milhões de inscritos no Itatiaia Oficial. E lá no @Itatiaia. Muita gente bonita também que aparece no vídeo aqui, viu, meu? Do esporte. Tenho certeza que é por isso que as pessoas estão seguindo mesmo. Ô, Ale, o negócio é o seguinte: o que você espera de postura desse Atlético quarta-feira contra o Sport, com essa vantagem conquistada, com essa margem importante e contra um adversário que não luta pelas mesmas coisas que o Atlético luta na temporada? Muda alguma coisa ou é o Atlético que já tá ficando com essa cara tradicional aí? O Atlético, no começo até, né, no comecinho do trabalho do Milito, que ele tava naturalmente tateando ali, sentindo o grupo, entendendo melhor como funcionavam as coisas, ele até tentava fazer ali algumas posturas ou pelo menos formações diferentes para cada jogo. Depois que ele conseguiu encontrar o time, a maneira que ele gosta que o Atlético jogue, aí quem tem que correr atrás é o adversário, né? O Atlético marca pressão, tem posse de bola, joga para cima dos seus rivais, né? E eu acho que tem que ser assim mesmo, porque uma das coisas que eu acho que ele começou a praticar é que o Atlético é mais forte do que a maioria dos adversários que ele vai enfrentar. Era diferente da última realidade dele como técnico, né? Então, encontrou o time, achou a formação, o modelo de jogo, a forma de jogar, aí você tem que dar continuidade a isso que ele tem feito. Claro que você pode ter um cuidado aqui, outro ali, mas de qualquer maneira você não pode violentar as características que fizeram desse Atlético jogar muito bem. Vai ter derrota, como teve pro Penharol, vai ter um deslize aqui, outro ali, como foi contra o Criciúma em casa, mas no todo o trabalho é muito bom, o time joga muito bem de forma geral, e eu acho que ele não pode, e nem vai, né, mudar a forma do time jogar.
Siga Seu Nome e Seu Bairro. É isso, vamos acompanhar então, ô Cirilo, esses preparativos, né? O treinamento que está se encerrando daqui a pouquinho, Cidade do Galo folga amanhã para retomar as atividades na segunda-feira. Olha aqui, 11h48. Cirilo, os jogadores do Atlético vão poder celebrar esse descanso, né? Por mais que o motivo, claro, seja triste, tudo que vem acontecendo no Rio Grande do Sul. O Edu Panzi falava das dificuldades de escalação, o Otávio, que teve uma lesão muito séria, mas o Atlético ganha algumas semanas cheias, né? Para ir se preparando em função desta dificuldade no sul do país. Vejamos o que fará o técnico Gabi Milito nesta montagem. Primeiro compromisso agora, pensamento é o Sport Recife na quarta-feira. Para devolver a você, Cirilo, mandar um abraço a uma figura muito querida, adotou Belo Horizonte, continua morando aqui na capital mineira, hoje um grande amigo, parceiro de pelada, inclusive lá no Veredas, aniversário do general Leandro Donizete, hein? Fazendo aniversário neste sábado, se tornou uma referência para a torcida do Atlético pelos títulos, né? Libertadores de 2013, mas também pelo seu jeito, né? O torcedor adora aquele jogador de raça, de pegada, e o general Leandro Donizete tá soprando velhinhas hoje. Saúde e paz, Doni, tudo de melhor, Leandro Donizete, o aniversário do sabadão. Vai ter, viu, Cirilo? O gelobol com o homem não falha, não. Vai ter aquela gelada, certamente. Saúde e paz pro Leandro Donizete, ídolo da massa, hein, Cirilo? Pô, Thiago, felicidades pra ele, sem dúvida. Um cara muito querido pelo torcedor atleticano, o Leandro Donizete. Ale, faltou te perguntar também sobre essa questão aí da formação pro meio de semana, já adiantando aí o que pode vir a acontecer, né? Porque essa situação do Otávio, como citou ali o Edu, não é algo que vai se resolver aí rapidamente, em semanas. Vai demorar meses aí, certamente, pro Otávio voltar a esse time do Atlético. Daqui a pouquinho não vai ter o Alan Franco também, né? Importante dizer que já vem Copa América, um monte de jogo aí encavalado e seriam aí 2 volantes fora com pouca opção. Já para esse primeiro momento, a solução mais fácil, adianta o Otávio e bota um zagueiro e o resto é o mesmo time? O Batalha, né? Você coloca o Batalha adianta ali o Batalha, na volância, né? Eu tô com o Edu nessa, eu acho que seria o mais simples. Tem uma questão aí, né, que quando ele coloca o Batalha para ser um dos zagueiros, ele fez isso pela primeira vez para anular o Matheus Pereira, né? E aí ele não é que ele se complicou, né? O Alan Franco e o Otávio falou assim, ó, essas vagas aqui são minhas, meu amigo. Por merecimento, eles jogaram muito. E aí ele ficou meio sem saber o que fazer com o Batalha. Como parece, até os movimentos aí da direção indicam que ele não está satisfeito com as opções de zagueiro que ele tem. Por quê? O zagueiro tem que ser obrigatoriamente veloz e tem que sair jogando bem, né? Então ele tem poucas opções desse estilo aí que ele gosta. Então ele acabou adaptando o Batalha, que tem uma boa saída de jogo, também é veloz. Não se sente tão confortável assim, mas o importante é estar no bolo, né? E o Otávio e o Alan Franco, eles dominaram a posição. Não tem como tirar os caras. Agora com essa lesão do Otávio, eu acho que o natural seria o Batalha atuando por ali. E assim, eu acho que, por exemplo, o Fux é um cara que tem boa saída e não é lento. O Gemerson é veloz, mas não tem boa saída, né? Então ele fica ali numa dúvida ali de como formar essa zaga, mas o natural seja que porque o Batalha ele não saiu do meio campo porque ele estava mal. Ele saiu para ajudar, né? Então é natural que ele volte. Uma alternativa que ele criou e gostou, né? Olhando lá na frente é difícil, porque vai aparecendo aquele cobertor curto, né? Você vai estar com frio na testa, você puxa e descobre o pé, porque você vai ter que adiantar o Batalha, aí você perde o Alan Franco. Quem que vai fazer a do Alan Franco? Você pode trazer o Zaratio para fazer a do Alan Franco. Quem que vai fazer a do Zaratio? Por mais que eles façam algo bem próximo, ali numa faixa bem próxima do campo, o Zarate é um cara que pressiona a saída do adversário, joga mais pelo lado esquerdo e deixa esse lado muito forte com o Arana. Aí você perde o Alan Franco. Você joga o Zarate pra vaga do Alan Franco, você perdeu o seu lado esquerdo. Porque você não tem nem o Zarate nem o Arana pelo lado esquerdo. E ele vai ter que mexer no Scarpa, aí provavelmente. Aí você tira o seu lado direito, o ala do seu lado direito, pra fazer o lado esquerdo. Você tem alternativas no elenco pra fazer o lado direito. Você tem o Alisson que pode fazer, você tem o Bernard chegando, mas quando o Bernard chegar, o Arana já voltou, né? O Alan Franco também, provavelmente já tenha voltado. O Alisson Júlio, né? O Alisson que foi pra sub-20, né? Agora, né? Também tem isso. Talvez o Franco volte até antes do Arana, por conta da seleção que é inferior, mas são muitos problemas num time que estava acertadinho, né?
Aí de uma semana para outra o Milito se vê em perigo e tendo que tomar decisões que podem mexer na estrutura do time inteiro. Então não é fácil a vida do Milito para essa sequência, principalmente essa sequência quando a Copa América começar. Lembrando que vem aí a Copa do Brasil, claro, um espaço maior entre os jogos aí pro Atlético por conta desse adiamento do campeonato. Já vai começar esse tanto de jogo em sequência, né? Vai ter duelo contra o Caracas, vai ter jogo contra o Palmeiras quando o Brasileiro voltar, aparentemente voltando no primeiro fim de semana de junho, né? Palmeiras cheio de desfalque, enfim, mas é o Palmeiras, é um grande jogo. E aí vem a sequência de Campeonato Brasileiro e resta saber quando os jogos vão ser encaixados. A tendência é que essa situação aí de ausências e desfalques, ela aconteça em meio a uma série enorme de jogos. Para todo mundo, claro. Mas na situação do Atlético, é uma sequência de jogos que vai ser preocupante daqui a pouquinho. Quando o Milito perder todo mundo, e ele vai perder, né? A seleção, já perdeu o Otávio, a gente tem que fazer, nesse momento, apostas. E pegar alguns jogos que ele deixe alguns indícios. Eu acho que ele vai adiantar o Batalha para fazer a do Otávio, pegar um zagueiro que não estava jogando no banco e voltar com esse cara para fazer a zaga. No lugar do Arana, traz o Scarpa pro lado esquerdo. Pro lugar do Scarpa, a principal alternativa seria o Alisson. Pro lugar do Alan Franco, o Zarate é uma solução. E pro lugar do Zarate, no último jogo, quem jogou como um ponta de lança, atrás dos dois atacantes no segundo tempo, foi o Vargas, né? Pode ser que ele utilize o Vargas ali naquela posição, até alternando com o Paulinho, que tem capacidade para fazer isso também. Mexe demais. Mas ele vai ter que encontrar soluções dentro do elenco, porque até para complicar, a janela ainda vai estar fechada durante esse período. Os dois principais criadores do Atlético, Arana e Gustavo Scarpa. Você vai perder os dois. O Scarpa vai pro outro lado. Pro outro lado. Então, por mais que o Scarpa jogue bem ali, já jogou bem ali, ele não vai ser. Ele foi eleito o melhor jogador do time algumas vezes. Ele não vai ser o cara que traz pra esquerda e faz a diagonal, porque ele é canhoto, ele vai abrir. Você perde os dois principais criadores. Eu vou fazer uma aposta aqui que eu não sei se eu concordo, mas que eu acho que pode acontecer, que é o Pedrinho. Eu acho que o Pedrinho pode ser que ele ganhe espaço. Tava conversando com uma pessoa lá do Atlético. Quando que acaba o contrato dele? Parece que é na janela, né? Meio do ano, a janela já vai embora. Então você aproveita aí. Tem mais um mês aí, pelo menos, né? Porque isso também, esse negócio do contrato que o Edu perguntou, isso aí também tem influência, né? Talvez nem devesse, mas tem influência às vezes nas decisões, né? Porque o cara vai prestigiar um jogador que daqui a pouco tá indo embora, que ele não vai ter sequência. Mas a informação que eu tenho é que a gente vê pouco do Pedrinho, né? Mas que ele tem bom comportamento no treinamento. A gente sabe da capacidade dele, ele não conseguiu... Eu acho que ele não conseguiu se pagar no Atlético, também porque teve lesão e tal. Mas pode ser que nessa necessidade aí, nesse quebra-cabeça que o Edu estava montando, que o Pedrinho também ganhe algum espaço, porque ele é um jogador que tem essa característica de criação, de jogada individual, então de repente pode ser uma alternativa. 30 de junho o contrato do Pedrinho. Obrigado, Alê. Eu não estava lembrando do Pedrinho. Pois é, mas os outros treinadores também não estavam. O Atlético também não estava. Mas vamos lá, e o Alê tem razão, sabe por quê? O Otávio era um cara que estava sendo pouco aproveitado. Virou um jogador fundamental. O Saravia não prestava. Virou titular absoluto, incontestável. O Scarpa tinha sido, para alguns já começando a falar, não é isso tudo, o Atlético errou. De repente, protagonista do Atlético do Milito até aqui. O Milito foi recuperando 1 a 1. O Vargas. Olha o Vargas. O próprio Arana, né? O próprio Arana, que estava mal. Nada impede dele conseguir recuperar o Pedrinho no momento em que o Atlético pode precisar de um jogador. E o Pedrinho é bom jogador. Não entregou até aqui no Atlético, mas o Arê citou o nome que, sinceramente, cara, eu não tava lembrando do Pedrinho. Ninguém tava lembrando, sem dúvida alguma. Seja bem-vindo, Pedrinho, e aproveite a oportunidade que você pode ter. Que seja um belo mês de junho, né, para o Pedrinho, que é o último mês de contrato dele com o Atlético.